Estamos muito felizes com a palavra profética que Deus liberou sobre nós este ano. E esta palavra profética de todas as demais que recebemos nos anos passados, é uma palavra que depende quase que 100% de nós mesmos para que ela se realize na nossa vida. Você percebeu? Caminhando com esta palavra de ano da proclamação para este ano de 2023 da era cristã. E uma curiosidade, nós estamos no ano 5.783 da Bíblia. Então, se você for para a Bíblia, você vai estar vivendo o ano 5.783. Mas na era cristã, nós estamos em 2023. E esta palavra, ano da proclamação, depende quase que 100% de mim e de você. Por quê? A palavra de Deus já foi liberada. Fala comigo, a palavra de Deus já foi liberada. Deus já liberou. Agora a proclamação cabe a quem? Olha para quem está do seu lado e diz: cabe a você. E cabe a mim. Nós recebemos esse comando profético na noite do dia 31, baseado em Atos capítulo 28, versículo 31. Proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor, abertamente, sem impedimento algum. Será que conseguiremos proclamar sem nenhum impedimento? Será que a igreja primitiva não teve nenhum impedimento? É uma igreja primitiva. Continuou proclamando a palavra do Senhor, apesar de perseguição. Então, perseguição não é impedimento para proclamarmos a palavra. Doença não é desculpa para não proclamarmos a palavra. Desemprego não é desculpa para eu não proclamar a palavra, porque eu não estou proclamando somente aquilo que está acontecendo com a minha vida. Eu estou proclamando o evangelho do reino, o evangelho que é eterno. O que nós iremos proclamar neste ano? A palavra de Deus. É claro que quando nós proclamamos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, isso faz parte de um testemunho da palavra. É muito importante no processo de proclamação que você coloque o seu testemunho, aquilo que Deus está falando. Mas Deus nos chama a proclamar a palavra, que é muito mais do que isso. É proclamar a integralidade da palavra. Deus está nos chamando para nós pregarmos o evangelho, independente de que já tenhamos alcançado da nossa vida tudo aquilo que o Senhor prometeu, ou tudo aquilo que nós almejamos. Nós precisamos proclamar o evangelho em tempo e fora de tempo, conforme a palavra de Deus diz. Portanto, eu quero convidá-los nessa noite a fazer uma proclamação que nós vamos estar proclamando durante todo este ano. E eu quero te convidar para você se colocar de pé. A partir de hoje, você vai proclamar isso todos os dias da sua vida. A partir de hoje, em todas as celebrações que você se reunir aqui na Igreja Ceifa, durante o ano de 2003 e quem sabe até a vinda de Jesus, você vai estar proclamando isto que eu vou ler agora. Você vai pegar a sua Bíblia. Onde está a sua Bíblia? Vamos ver quem traz Bíblia para a igreja agora. Se a tua Bíblia está no seu celular, pega o seu celular, não tem problema. Contanto que você agora foque para a Bíblia, não para o Instagram. Mas eu quero aconselhar você a começar a carregar esse livro. Pelo menos quando você vir à casa do Senhor, pelo menos quando você for para a sua célula, leve a palavra de Deus. Fale comigo. Esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus, viva e eficaz. Ela é a verdade. Nela está a constituição do reino de Deus, do qual eu faço parte. Portanto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo que a Bíblia diz que eu posso. E viverei para proclamar esta verdade. Amém? Vamos fazer de novo? Agora com mais força. Com toda a força dos seus pulmões. Fale, esta é a minha Bíblia. Esta é a palavra de Deus viva e eficaz. Ela é a verdade. Nela está a constituição do reino de Deus, do qual eu faço parte. Portanto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso. E eu viverei para proclamar esta verdade. Amém? Amém. Solte a sua Bíblia agora. E aplauda ao Senhor por você ter liberdade de fazer essa declaração e de viver esta verdade. Aplauda ao Senhor porque você ainda tem liberdade. Está muito próximo os dias em que nós verdadeiramente precisaremos ter esta Bíblia cravada no nosso coração. Está muito próximos os dias de que você poderá ser perseguido simplesmente por falar que você crê na Bíblia. Está chegando o dia em que você vai precisar proclamar aquilo que está depositado no seu coração, porque é possível que a Bíblia desapareça da sua casa. Ei, pastora, você é profeta do caos? Não, eu estou trazendo aqui aquilo que o Senhor tem sinalizado para os próximos anos. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: você precisa decidir entre os que são e os que não são, entre os que creem e os que não creem, entre os que vivem o que a Bíblia diz e aqueles que não vivem. Mas eu sei que você decidiu crer, eu sei que você decidiu ser, e eu sei que você decidiu fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, que você tem e que você pode. Por isso essa declaração não vai sair do nosso coração. Essa declaração não pode sair da sua casa. Eu quero aconselhar as mulheres a pegar essa declaração e espalhar pela sua casa, por onde os seus filhos passarem, que os seus filhos possam saber qual é o regramento, qual é a cultura da sua casa, qual é a constituição que governa a sua casa. Para quando eles perguntarem: mãe, que constituição é essa que está escrito aí mesmo? Você ter uma desculpa para se assentar com o seu filho e ler a palavra de Deus, porque esta é a constituição. Você pode se assentar, por favor. Hoje nós estamos aqui para consagrar a nossa vida ao Senhor. Começamos no mês de janeiro, o mês das consagrações. Mas quis começar falando sobre a Bíblia, porque não há como, e seria até uma irresponsabilidade, você consagrar a sua vida sem saber o que isso significa. Por isso que nós precisamos caminhar em uma consagração consciente. Precisamos caminhar sem a mentalidade infantil de que se eu me ajoelhar, se eu me prostrar diante de um altar e dizer: Deus, o Senhor é o Deus da minha vida, agora o Senhor governa a minha vida, eu já estou consagrado. Não, isso nós fazemos com os bebês de colo. Quando nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, nós estamos consagrando inocentes. Eles não têm consciência do que realmente significa esta consagração. É somente um ato profético. Mas para nós, homens e mulheres maduros, tem gente madura aqui? Não. Tem gente madura aqui ou não?
Para nós, homens e mulheres maduros, nós precisamos ter consciência e o verdadeiro entendimento do que é uma consagração. Sabe, Jesus viveu na terra por 33 anos. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 3, 23, diz que Jesus tinha cerca de 30 anos quando ele começou o seu sacerdócio, ou ministério, para ser um nome mais comum, né? Eu creio que você conhece mais este nome. A Bíblia não diz para nós o tempo exato, exatamente se ele tinha 29,5, se ele tinha 30, se ele tinha 30 anos e meio, mas provavelmente foi quando ele tinha 30 anos. Por quê? Porque entre os judeus, aos 30 anos, um homem era considerado maduro e podia ser mestre. Sendo mestre, então ele poderia ter discípulos. Antes dos 30 anos de idade era considerado que aquele menino estava ainda em formação. Então ele ainda não tinha a maturidade necessária, suficiente, porque a maturidade não vem com conhecimento. A maturidade é a junção de conhecimento e experiência. Então para os judeus, um menino só teria a experiência, se transformaria em um homem aos 30 anos de idade. Isso talvez explica porque tantas decisões tomadas antes dos 30 anos de idade têm a tendência de fracassar. Se Jesus tivesse começado seu ministério antes dos 30 anos, provavelmente ele não seria respeitado no seu meio por ele ser muito jovem. Com 30 anos Jesus já sabia quem ele era. Jesus já sabia o que ele tinha. Jesus também já sabia o que ele podia fazer. E eu creio que por ser Jesus, ele já sabia disso quando ele tinha 12. Porque ele estava lá no templo discutindo sobre a lei com os mestres do templo. E ninguém encontrou sabedoria, não foi encontrado sabedoria tamanha em nenhum outro menino que tinha passado por ali. Então ele já chamava a atenção, porque ele já sabia qual era o propósito. Aos 12 anos de idade, ele já sabia qual era o propósito pelo qual ele tinha sido enviado pelo Pai. Mas com 30 anos, diante dos homens, ele já estaria pronto para lidar com a responsabilidade do seu sacerdócio, com a responsabilidade do seu ministério. Ele já conseguiria suportar as pressões que isso envolvia para o cumprimento da sua missão. E a forma inteligente com que ele resolvia os problemas e as respostas às perguntas e as problemáticas das pessoas que estavam ao seu redor mostra realmente que ele já era um homem maduro. Em 3 anos ele revolucionou o mundo. Por quê? Porque ele consagrou a sua vida ao Pai. Fala comigo, consagrou a sua vida ao Pai. Ao saber que ele não tinha muito tempo, ele sabia que ele partiria em breve. E eu acho que a maior parte de nós, a começar por mim, não levo tão a sério a minha vida e o tempo de consagração ao Senhor, porque não sei o dia da minha morte. Eu sempre acho que vou ter muito mais tempo do que talvez eu venha ter. Se você soubesse o dia da sua morte, talvez, como eu, seria um pouco mais, e se eu soubesse, nós seríamos um pouco mais responsáveis com a nossa missão de vida. Ele se empenhou em pregar as boas novas em tempo e fora de tempo. Sabe, Jesus não era de jogar a conversa fora. Fala para quem está do seu lado, ele não jogava a conversa fora. Ele não perdia tempo com picuinhas. Ai, fulano não olhou para mim. Ai, ciclano falou mal de mim. Ai, Beltrano falou da minha mãe. Ai, ciclano. Ele não levava em conta as picuinhas, porque ele tinha um foco. Ele tinha um propósito. Fala comigo, propósito.
Nós nos consagramos, queridos, para o propósito. E você vai entender hoje a diferença, talvez, que muitas vezes nos leva a ficarmos apáticos no quesito consagração. Porque muitas vezes confundimos esta palavra consagração com outra palavra que constantemente usamos. Jesus, ele era intenso e ele era intencional. Tudo que ele fazia era com intensidade. Tudo para ele era discipulado. Tudo que Jesus fazia, onde ele estava discipulando. Ele ia para a praia brincar com os discípulos, ele discipulava. Ele ia pescar para se alimentar, ali era um discipulado. Ele não tirava licença. Ele não dizia assim: agora eu estou de férias, agora eu posso relaxar, agora eu estou me divertindo, não, agora eu estou no meu lazer, agora eu estou descansando. Luciano e Vanessa chegaram de férias, e a gente foi conversar com eles um pouquinho, e aí eu disse: e aí, como foram as férias de vocês? Ela disse: foi o estágio de teologia, nunca fiz tanto aconselhamento, pastor. Porque o discípulo, ele tira dias de descanso, mas ele entende que aonde quer que ele esteja, ele está proclamando o reino de Deus. Porque isso não lhe é um peso, isso não lhe é uma carga, isso é um estilo de vida. Por que Jesus não tirava folga do discipulado? Porque o discipulado de Jesus era vida na vida. Chamou os seus discípulos e disse: olha, nós vamos agora preparar a Páscoa. Provavelmente todos os outros rabinos estavam preparando a Páscoa naquele dia, juntamente com os seus discípulos. Mas provavelmente os rabinos estavam fazendo aquilo de uma forma religiosa, talvez. Mas Jesus, como ele era intencional, naquela festa, era um discipulado. O comportamento dele naquela festa, as atitudes dele naquela festa, eram discipulado. Os discípulos que estavam olhando para ele não faziam distinção entre o homem que está pregando a palavra e o homem que está celebrando uma festa. Não faz distinção, porque o discipulado é integral. Se você pensar em um discipulador desta maneira, será que você está pronto para viver um discipulado dessa forma? Porque às vezes nós estamos na expectativa de ser um discipulador assim como Jesus. Pastor, o que isso tem a ver com consagrar minha vida? Você já vai entender. Nós estamos na expectativa de ser um discipulador como Jesus, mas primeiramente nós precisamos estar dispostos a sermos discípulos, como os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus o acompanhavam, então eles acompanharam a ceia, e ali naquele momento de discipulado, é um dos momentos onde foi mais difícil para Jesus, porque ele sabia que era a última oportunidade que ele teria com seus discípulos. E foi exatamente neste lugar, antes de ir para a noite de agonia no jardim do Getsêmani, que Jesus fez uma oração, que eu considero uma das orações mais lindas, mais completas e mais abrangentes da Bíblia Sagrada, que está lá em João capítulo 17. Eu quero ler esta palavra com você. São 25 versículos, mas este texto faz referência a você, a seus filhos, aos seus netos e até 1000 gerações daqueles que vierem depois de você. Então é importante que você preste atenção nesta oração. É importante que você entenda por que Jesus orou dessa forma. Vamos lá. João 17, do 1 ao 25. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste.
E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu Te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive a Teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei Teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram Teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a Tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que eu tenho vem de Ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de Ti e creem que Tu me enviaste. Minha oração, Pai, não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a Ti. Tudo que é meu pertence a Ti, e tudo que é Teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Até aqui, Jesus faz uma prestação de contas ao Pai. Você percebe que Jesus começa a falar para o Pai tudo o que Ele fez mediante a missão e o propósito pelo qual Ele veio. Aqui Ele coloca diante de nós todo o processo que Ele viveu desde que deixou a glória, se tornou homem para morrer e para ser crucificado pelos nossos pecados. Ele estava dizendo que Ele veio para nos resgatar, Ele veio para buscar aqueles que não eram dele, eram do Pai. Então Ele veio a serviço do Pai. Ele não veio para fazer a vontade dele. Mas a partir desse próximo capítulo, Ele diz assim: agora, Pai, eu deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a Tua presença. Pai Santo, Tu me deste Teu nome. Agora, protege-os com o poder do Teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora eu vou para a Tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei Tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Você vê que Jesus aqui está dizendo para você a razão do mundo odiar você? É impossível sermos amigos de Deus e amigos do mundo. O mundo vai odiar todos aqueles que amam a Deus. E digo para você, cada vez mais seremos odiados. Não peço que os tires do mundo. Ai, Senhor, o Senhor não pode nos tirar daqui. Seria tão mais fácil. Mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a Tua palavra. Assim como Tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não Te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ei, isso aqui fala de você. Bate no ombro do seu irmão e fala assim: isso aqui fala de você. Jesus orou por você. Antes de ir para a cruz, Jesus orou por você. Ele já contemplou o seu nome, Ele já contemplou a sua casa. Ele orou por você. Que amor é este? Eu dei a eles a glória que Tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e Tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que Tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde estou.
Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Aqui, na oração sacerdotal de Jesus, além de fazer uma prestação de contas, o próprio Filho de Deus fazendo uma prestação de contas para Deus Pai, Jesus ora por mim e por você. E eu quero pontuar aqui 3 coisas que Jesus rogou ao Pai por mim e por você. A primeira coisa foi que nós fôssemos unidos. Fala, unidos. A segunda coisa é que Ele nos protegesse do maligno. E a terceira coisa é que nós fôssemos consagrados na verdade. Ele não fala simplesmente consagrados, Ele fala consagrados na verdade. Primeiro Ele fala sobre a unidade. Quando nós estudamos a vida dos 12 discípulos, nós notamos que eles eram homens individualistas. Eles eram diferentes desta geração. Essa geração não é individualista. Um pouco de ironia aqui nessa fala. Mas os discípulos de Jesus eram como eu e você. Eles eram individualistas. Eles não eram necessariamente cooperativos. Eles eram obstinados. E por vezes eles eram muito tolos. E em algumas vezes eles não tinham um coração muito ensinável. Eles eram orgulhosos. Eles eram homens comuns. Eles eram homens cuja raiz, a raiz que os mantinha, era a raiz do Éden, era a raiz adâmica. A natureza caída permanecia dentro deles, apesar de eles terem se encontrado com Cristo. Então Jesus ora basicamente o seguinte: Pai, eu quero que o Senhor pegue essas cabeças duras, que não se importam uns com os outros, que são egoístas, que são blasfemos. Eu quero que o Senhor pegue esses discípulos que eu reuni. Eles não são muito fáceis, Pai. O Senhor percebeu que eles não são muito fáceis, mas eu quero que o Senhor os mantenha unidos. Meu Deus, como ser unido? Como caminhar em unidade com pessoas tão diferentes? Olha ao seu redor. Cada um de nós viemos de uma cultura diferente. E cada um de nós nascemos e crescemos com esta raiz adâmica dentro de nós. O que significa a raiz adâmica? A natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa sempre nos levará à egolatria, preocupando-se muito mais comigo do que com o semelhante. Por isso que Jesus, Ele traduz toda a lei de Moisés em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele nos amou. Porque Ele sabia que o mais difícil para nós era colocar o outro em evidência. Ele sabia que o ser humano, a maior dificuldade do ser humano é colocar o outro em um lugar de honra. O ser humano sempre vai buscar primeiramente o seu prazer, primeiramente satisfazer as suas vontades e preencher as suas necessidades, para depois pensar no outro. Mas em Cristo há provisão. Fala comigo, em Cristo há provisão. Jesus ora para o Pai e diz: Pai, quando eu for para o Senhor, eu sei que eles não vão ficar órfãos. O Senhor vai enviar o Consolador. Não faz parte dessa oração, mas faz parte de uma outra oração. E Pai, eu estava com eles, mas quando eu subir para Ti, nós estaremos neles. Você entendeu?
Pai, eu estava com eles são cabeça dura demais, eles vivem brigando, eles vivem disputando, um quer sentar à minha direita, o outro quer sentar à minha esquerda, e eles ficam brigando, um quer mostrar que faz mais que o outro, Pai. Mas olha, é o seguinte, Pai, quando eu estiver contigo, o Consolador virá, o Espírito Santo virá, e aí ele não estará mais com eles, estará neles, e aí o Espírito Santo os converterá, e eles poderão viver em unidade. Por isso que sem o Espírito Santo, mesmo Jesus tendo orado por nós, você não vai viver em unidade com o corpo de Cristo. Porque essa é uma ação do Espírito Santo. Pergunta para quem está do seu lado: o Espírito Santo está aí? Então eu posso ser um com você. Se o Espírito Santo não estiver aí, não tem como você ser um comigo. Segunda coisa que ele orou foi pela proteção dos seus discípulos. Eu lhes dei a tua palavra, continuou ele, e o mundo os odeia porque eles não são do mundo. Eu não peço, Pai, que o Senhor tire eles do mundo, porque se o Senhor tirar eles do mundo e esconder eles dentro de uma redoma, se o Senhor mantê-los dentro de uma proteção etênica, Deus, o mundo não saberá que eles me amam. Eles não poderão ser a luz que este mundo precisa, Pai. Então o que eu peço, Pai, não que o Senhor os tire, mas que o Senhor faça a nossa luz brilhar através deles, e eles sejam protegidos do mal, porque o maligno vai tentar destruí-los, mas o Senhor vai estar protegendo aqueles que pertencem a Ele. Você tem medo de ser destruído? Você tem medo da sua família ser destruída? Deixa eu trazer uma notícia para você. O inimigo não toca. O inimigo não tem autorização nem para tocar nos teus ossos sem a permissão do Senhor. Nem nos seus ossos, quando você estiver sepultado, o diabo não tem poder para tocar nos teus ossos. Sabe por quê? Porque ele é o teu protetor. O protetor de Israel é aquele que te protege, é ele que te livra do maligno. Então você não precisa de patuar, você não precisa pular as ondas no dia 31 de dezembro, você não precisa fazer lá as suas... não vou nem falar o nome aqui, Você não precisa buscar proteção dos astros, porque o Rei do Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o teu protetor. Você não precisa ter medo da morte, sabe por quê? Porque o poder da morte e da vida está com o Senhor. É Ele que determina a sua vida, e é Ele que determina o dia que Ele vai te recolher para a eternidade. Então você pode olhar para a morte e dizer: ó morte, onde estás? Você pode ter essa coragem de dizer: ó morte, onde estás? Sabendo que Deus é o seu guardião. Ele é o guardião de Israel. Ele não seria guardião dos filhos de Deus? Você é filho de Deus. Então você não precisa nessa noite ficar pensando: eu preciso me consagrar ao Senhor, porque eu preciso de proteção. Não, você já é protegido do Senhor, porque você é a menina dos olhos dele. Você é filho do Pai. Mas aí a terceira coisa, ele orou pela consagração. O terceiro pedido foi: consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Primeiro ele pede: protege-os. Depois ele pede: consagra-os. Por quê? Porque o Senhor quer que eu e você, como seus filhos agora, Ele quer que nós estejamos separados para o propósito que Ele tem para nós. Talvez, quando se fala em consagração, venha à sua mente: eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia. Isso não é consagração. Isso são as ferramentas espirituais, as disciplinas espirituais para a sua santificação. Você ora, lê a Bíblia, jejua, é para se santificar. Porque a santificação é você estar separado do pecado, enquanto a consagração é você estar separado para o sacerdócio. Fala comigo: santificação
me aparta do. Enquanto a consagração me aparta para. Então, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu leio a Bíblia, eu estou me santificando. Mas a atitude de consagração, na verdade, o assunto é mais sério. Como poderia ter algo mais sério do que a santificação, pastora? Sim, porque você pode ser um homem e uma mulher santificada em Deus, que se aparta do pecado. Mas um homem e uma mulher em Deus que não serve para o propósito divino. Porque é a consagração que te traz a utilidade para o propósito do reino. A santificação, ela produz em você salvação, enquanto a consagração produz em você recompensa. Vamos lá para 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Antes disso, se coloca de pé, por favor. Quero fazer uma dinâmica com você. Quero que você saia do seu lugar e você procure alguém que você não conheça. Por favor. Ai, pastora, mas é difícil. Se você vai ter alguém que você não tenha tanta intimidade. Sai do seu lugar, rapidinho. O pessoal que está aqui na frente já se mobiliza para o pessoal do fundo ter coragem para fazer. Saia do seu lugar. Isso. Agora você vai olhar para essa pessoa e você vai conversar um pouquinho com ela, mas antes disso, olha aqui para mim. A santificação começa a partir do momento em que nós nos entregamos para Cristo e nos tornamos filhos de Deus. Quando eu me torno filho de Deus, então essa velha natureza, que eu chamei de natureza adâmica, ela é transformada e você agora passa a viver em novidade de vida. A partir deste momento que você passa em novidade de vida, porque você passou pelo novo nascimento, então começa um processo de santificação, aonde você vai mergulhar em Deus, a sua mente vai mergulhar em Deus, e com uma mentalidade transformada, também todo o seu interior será transformado. Agora você vai conversar com essa pessoa e a primeira pergunta que você vai fazer para ela é a seguinte: você já recebeu Jesus como seu Senhor? Conversa. Ele já é Senhor da sua vida? Agora escute o que o teu amigo vai falar. A segunda pergunta: você tem certeza da vida eterna? Vai, responde, gente, vamos para conversar. Se o seu amigo ou a sua amiga falou assim: não, eu não tenho Jesus como Senhor, eu não tenho certeza da vida eterna, este é o momento de você proclamar o plano de salvação para essa pessoa e dizer: pois bem, eu quero te apresentar Jesus e eu quero levar você aos pés da cruz. Faça isso agora. Ok. A próxima pergunta é: pois bem, já que você é filho de Deus, Deus é santo, e você está se santificando, ok? Pergunta para essa pessoa: você está se santificando? A santificação é um processo que te leva a ser mais parecido com Deus. A santificação é o processo que não te leva à perfeição, mas é o processo que te leva a você se tornar imagem e semelhança de Deus. Se a pessoa te respondeu sim, eu estou buscando a santificação, então agora eu quero que você ore por ela.
porque com certeza ela está lutando muito em algumas áreas da vida dela, que estão muito difíceis para ela se tornar parecida com Deus. Ela nem precisa falar para você qual é a área, mas você agora, como sacerdote, escute bem, como sacerdote, você vai apresentar esta pessoa diante do Senhor. E você vai orar por ela. Ore em nome de Jesus. Amém. Agora olha para quem orou por você e fala: muito obrigado por você nessa noite ser um sacerdote na minha vida. Louva o Senhor, porque você é sacerdote. Amém? Pode voltar para o seu lugar. O que você acabou de fazer foi exercer o seu sacerdócio real. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: pode sentar. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Desde o princípio, o desejo de Deus era que toda a humanidade fosse sacerdotal, que toda a família exercesse o seu sacerdócio universal. Porém, a escolha do homem pelo pecado tornou isso impossível. Então Deus separa um povo e o consagra para o seu serviço. No passado Ele separou o povo de Israel através da aliança com Abraão. E Ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesta aliança Deus estava falando: Abraão, você e os teus e a tua nação será minha para sempre. A terra pertencerá aos teus descendentes. E eu serei o seu Deus para sempre. Aqui Deus escolheu o homem para abençoá-lo. Posteriormente nós vemos nas escrituras que Deus fez uma aliança com Moisés. Já a aliança com Moisés era para revelar à nação de Israel e a toda a humanidade, por consequência, que eles não eram capazes de ser iguais a Deus. Então Deus estabelece as leis para que, através das leis, como um espelho, o homem olhe para aquilo que é o caráter de Deus e diga: eu não tenho condições de ser isto. Nas minhas próprias forças, eu não conseguirei me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. Então Deus separa neste tempo uma tribo, a tribo de Levi. E dos descendentes de Arão, Deus suscita sacerdotes. Sacerdotes que seriam consagrados. Para qual função? Apresentar o homem diante de Deus e trazer a palavra de Deus diante dos homens. Então o sacerdote era um intermediário entre Deus e os homens. Mas tudo isso que Deus faz na aliança de Moisés mostra para o homem o seu estado. Por isso que quando você lê a lei de Moisés, você diz: impossível eu ser aquilo que Deus quer que eu seja. Essas leis são muito difíceis.
Mas aí na terceira e nova aliança, realizada em Cristo Jesus, todos os homens, independente de raça, independente de tribo, se são de Israel ou se fazem parte das nações gentias, todos são chamados para exercer o sacerdócio. Portanto, consagração de vida é para exercício de sacerdócio. Nós temos a imagem de que sacerdote é aquele que prega, que sacerdote é aquele que usava uma batina na outra igreja, talvez que você tenha pertencido, como eu. Sacerdote é aquele que deixa tudo o que faz para se dedicar totalmente à obra do Senhor, para pregar o evangelho, para sair pelo mundo todo. Não, esse que sai pelo mundo inteiro, ele é um missionário de tempo integral. Mas eu e você somos sacerdotes, e fomos chamados para exercer um sacerdócio real. O que você acabou de fazer com este amigo que você orou? Você exerceu o teu ofício sacerdotal. Você precisou mergulhar em um curso teológico, você precisou se preparar durante 20, 30 anos para fazer isso que você fez? Não. A única prerrogativa para você ser um sacerdote é você ser filho de Deus. Por isso que primeiramente você já é filho de Deus, você já confessou Jesus como Senhor. Agora, se você é filho de Deus, você está apto para a consagração para o sacerdócio. Quem está entendendo? O dicionário fala sobre sacerdote, que o sacerdócio é a dignidade e função de um ministro que faz um culto. E a Bíblia diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como culto racional diante de Deus. O dicionário também fala que o corpo eclesiástico, o conjunto de sacerdotes, você faz parte de um corpo, é o corpo de Cristo. Então você é sacerdote. Mas também fala que a função que apresenta caráter respeitável em razão do devotamento que exige. Por exemplo, traz o magistério como um sacerdócio. Uma professora, uma mestre de universidade está exercendo o seu sacerdócio. Agora, por que eu preciso consagrar o meu sacerdócio? Porque cabe a mim e a você decidir a quem o nosso sacerdócio irá servir. Porque quando eu consagro, eu estou me separando para. É por isso que em alguns lugares, talvez alguns de vocês já passaram por estes lugares, alguns pais levam seus filhos para consagrar algumas entidades. E depois, não entendem o porquê que acontece tantos problemas e tantas desgraças na vida do filho. Porque consagraram o seu filho para servir as forças ocultas, para servir a espíritos malignos. E o Deus que recebe uma consagração, ele vai buscar o serviço. Pode subir. O Deus que recebe a consagração, ele vai proteger, mas também ele vai buscar o serviço para o qual foi consagrado. Por que eu devo me consagrar ao Senhor? Porque eu devo ter diante de Deus, diante dos homens e diante de todo o céu que me assiste, eu preciso tomar uma decisão na minha vida de que tudo o que eu sou é para fazer o que Deus quer que eu faça. Enquanto a santificação me prepara para a salvação, a consagração me prepara para a recompensa.
Enquanto a santificação fala daquilo que eu sou, a consagração fala daquilo que eu faço. Por isso, todo aquele que diz, eu estou consagrando a minha vida ao Senhor, está dizendo, eu estou disposto a fazer algo para o Senhor. Toca no ombro do seu amigo e diz assim, você quer fazer algo para o Senhor? Então se consagre. Agora, se você não quer fazer nada para Deus, então não seja inconsequente. Quando eu digo, Deus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, seja o meu Salvador, Jesus seja o meu Salvador, eu estou caminhando na santificação. Mas quando eu digo, Jesus, seja o meu Senhor, então eu estou caminhando na consagração. Então tudo aquilo que eu for realizar, tudo aquilo que eu for fazer, será para glorificar o nome daquele para o qual eu me consagrei. Eu quero te convidar para se colocar de pé. Talvez muitos aqui já tenham se consagrado ao Senhor muitas vezes. Mas eu quero fazer hoje contigo uma renovação dessa consagração. Porque durante a nossa caminhada, querido, muitas vezes nós acabamos nos esquecendo dos termos que nós colocamos na aliança com o Senhor. E as coisas dessa vida começam a nos envolver de tal forma que nós voltamos a buscar aquilo que nos é mais apropriado e esquecemos daquilo que Deus nos chamou para fazer. Não importa onde você esteja alocado, não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja o lugar onde você exerça o seu sacerdócio, mas aonde quer que você esteja, você deve estar fazendo tudo para a glória de Deus. E se você vai fazer tudo para a glória de Deus, você vai exercer o teu sacerdócio na verdade. Você vai trabalhar mediante os princípios da verdade. Você não vai negociar a constituição do reino de Deus, porque você está exercendo um sacerdócio dentro do reino de Deus. É lá na sua empresa, é na sua família, é no seu emprego, é no banco que você trabalha, em qualquer lugar que você estiver, você está exercendo o teu sacerdócio para Deus. A pergunta a fazer nessa noite é: eu tenho coragem de dizer, Deus, tudo que eu vou fazer em 2023 é para o Senhor. E é claro que assim como Jesus orou, quem nos consagra na verdade é o Pai. Se depender só de nós, nós não estamos aptos para isso. Mas o Pai entra no processo. Ele diz, aquilo que você não conseguir fazer, eu estou segurando na outra ponta. Eu vou estar sustentando você. Mas algo que Deus não pode fazer é ir contra a sua própria vontade, é ir contra a sua própria decisão. Essa é uma escolha que você deve fazer. Feche seus olhos. Eu quero convidar você que queira consagrar-se ao Senhor nessa noite mediante esta palavra, ou queira renovar a sua consagração diante do Senhor. Eu quero convidar você para você vir para frente. Perto quero estar. Se você quiser se ajoelhar, junto aos teus você pode pés. se ajoelhar, permanecer de pé. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Santificação sem consagração é egoísmo. Quero te que nos leva à ofertar. idolatria, enquanto consagração
sem santificação mas ainda é irresponsabilidade. sei. O Senhor quer sim Se que nós sejamos comparado ao santos que como Ele é, dependendo da santificação que o Espírito Santo produz em nós. não sou apenas Mas Ele espera que eu e você Teu estejamos amigo prontos para me dizer: tornei. eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me para o seu prazer. Usa-me, Senhor, naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor quer que eu faça. Não importa que isso mude os meus planos, porque quando nós nos consagramos, nós podemos ser surpreendidos com mudanças de planos. Deus pode mudar os nossos planos, mas a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são mais altos do que os nossos pensamentos, e que os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos caminhos. Então, mudança de plano por Deus é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Não tenha medo de se entregar, não tenha medo de consagrar, não tenha medo de dizer nessa noite: Senhor, eu não tenho muita coisa, eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muita capacidade, mas o que eu tenho eu te entrego hoje para que o Senhor me use. Neste ano de proclamação, Senhor, que o Senhor me use para ganhar pessoas, que o Senhor me use para edificar pessoas, que o Senhor me use para atrair o reino de Deus para essa cidade, que o Senhor me use para levar justiça, Senhor, para exercer a justiça do reino neste tempo onde os injustos têm se levantado e tenho exercido um sacerdote do reino das trevas. Senhor, eu quero, Senhor, me propor e me levantar para que no nome do Senhor eu possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer nesta cidade, nesta nação e nesta geração. Senhor, nós nos consagramos a Ti nessa noite. Senhor, através do sangue de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Através do sacrifício de Cristo na cruz, nós tivemos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. E através, Deus, desta filiação, nós caminhamos, Senhor, na santificação pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz, Deus, que devemos ser santo como o Senhor é santo. E nós reconhecemos que nós só podemos ser santos se o Teu Espírito reproduzir e produzir em nós esta santidade do Pai. Por nós mesmos, Senhor, nós não conseguiremos. A lei provou isso, Deus. A lei provou, Senhor, que por mais que o homem tente, não conseguirá se igualar ao Senhor, nem chegar, Deus, aos Teus pés. Mas o Senhor providenciou o sacrifício perfeito. O Senhor levantou um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que se apresentou diante de nós em nosso favor, e até o dia de hoje, Senhor, é o nosso advogado diante do Senhor. E até o dia de hoje Ele ora, Ele clama por nós na Tua presença. Senhor, santificados através de Cristo Jesus, nós ousamos nessa noite nos render diante do Senhor e consagrar a nossa vida e os nossos dias que estão por vir a serviço do Senhor. Pai, somos uma comunidade pequena nesta cidade, mas aqui, Senhor, há uma multidão, Senhor. Há uma multidão, Senhor, de filhos que o Senhor está gerando, Senhor, através de sacerdotes fiéis que têm se levantado aqui nessa noite. Pai, eu abençoo cada um deles. E assim, Senhor, como mais uma vez renovo, Senhor, a minha consagração diante de Ti, Senhor. Nós nos dispomos e nos propomos nessa noite a fazer, Deus, tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Senhor, se o Senhor nos chamou para ser luz dentro daquele escritório de advocacia, lá nós seremos luz.
Se o Senhor nos chamou, Senhor, para ser luz dentro daquela sala de aula, enquanto damos aula, lá nós exerceremos o nosso sacerdócio. Se o Senhor nos chamou, Senhor, para ser luz dentro daquele banco, Senhor, é lá que nós deixaremos a tua luz brilhar. Se o Senhor nos chamou, Senhor, para ser luz dentro da nossa casa, da nossa família, onde os nossos filhos possam ser alcançados pela tua presença e pela tua santidade, Senhor, nós brilharemos dentro da nossa casa. Senhor, se o Senhor nos chamou para exercer, Deus, e para propagar a justiça no fórum desta cidade, Senhor, lá nós estaremos. Pai, mas nós queremos ser úteis para o teu reino. Nós queremos expandir o teu reino onde quer que o Senhor tenha nos plantado. Senhor, aonde quer que o Senhor tenha nos colocado, nós queremos sim exercer esse sacerdócio real. Pai, nós não somos mais da linhagem de Arão, mas nós somos da linhagem de Yeshua. Nós somos da linhagem daquele que se entregou uma vez por todas. Ele fez um sacrifício e nos tornou, Senhor, aptos a exercer esse sacerdócio. Pai, que os jovens que aqui estão se consagrando possam estar separados, possam estar apartados para edificar o teu reino ao redor desta terra. Senhor, que os adultos que aqui estão se consagrando possam também levar as suas casas a este nível de consagração. Receba, Senhor, a nossa vida no altar nessa noite. Senhor, que a nossa vida no altar possa ser para o louvor da tua glória. Que quando o Senhor olhar para cada um de nós, possa ter prazer por aquilo que nós somos e também por aquilo que nós estamos fazendo nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.